No primeiro vídeo da série sobre a história dos RPGs, vimos como o gênero fez a transição do tabuleiro para os mainframes, aqueles computadores gigantescos que povoavam as universidades americanas na década de 70, para finalmente chegar às casas dos consumidores com a popularização dos computadores pessoais. Hoje, vamos descobrir como eles finalmente ganharam o mundo através dos videogames. Então, relaxe, aproveite para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e embarque com a gente em mais uma viagem no tempo. Apenas para ilustrar a diferença entre computadores e videogames, o Apple II, o primeiro computador pessoal a receber jogos de RPG, custava $1.300. Já o Atari 2600, console de maior sucesso comercial na época, era vendido por $190. Era natural, portanto, que os RPGs migrassem para os videogames em busca de um maior mercado consumidor, já que, na década de 80, computadores ainda eram vistos como artigo de luxo. A honra de ser o primeiro RPG para consoles da história coube a Dragon Stomper. Lançado para o Atari 2600 em 1983, o jogo traz a história de um caçador de dragões que recebe do rei a missão de matar um dragão e recuperar um amuleto perdido. O título, definitivamente, não fez feio, sendo comparado pela crítica especializada aos melhores RPGs de computador da época. Tal façanha só foi possível graças ao acessório Supercharger, que, conectado ao Atari, permitia que ele lesse jogos gravados em fita cassete e trazia um incremento substancial de memória RAM que o tornava apto a rodar jogos mais complexos. O primeiro jogo a ser portado dos computadores para os videogames foi Bokosuka Wars. Lançado para o Famicom em 1985 e trazendo mecânicas de combate em tempo real, o jogo foi responsável por estabelecer as fundações de RPGs táticos que vieram em seguida. Mostrava também que a tendência de RPGs em consoles havia chegado para ficar. O ano de 1986 foi marcado pelo lançamento de Dragon Quest. Criado especialmente para o 8-bits da Nintendo, o título foi concebido como uma experiência pensada para videogames, procurando adaptar as convenções de jogos como Ultima e Wizardry para o público asiático, que até então não estava familiarizado com as mecânicas dos RPGs. Por isso, Dragon Quest trouxe mais ênfase na narrativa e na criação de um personagem customizável com o qual o jogador pudesse se identificar. O jogo vendeu 1,5 milhões de cópias no Japão e é considerado o modelo do qual outros RPGs japoneses buscaram sua inspiração, incluindo a famosa franquia Final Fantasy. Também em 86, um outro marco da indústria é lançado para o Nintendinho, The Legend of Zelda. Incorporando elementos de ação, aventura e RPG, o jogo pode não ser considerado um exemplo clássico do gênero, mas suas mecânicas de combate em tempo real inspiraram inúmeros títulos de RPG de ação ao longo dos anos. Além disso, o cartucho de Zelda trazia uma novidade: a possibilidade do jogador salvar o progresso do jogo em uma bateria de lítio, sem a necessidade de ficar anotando senhas. Em 1987, as diferenças entre RPGs de videogames e computadores ficariam cada vez mais nítidas, com o lançamento de vários títulos influentes que definiriam a categoria nos consoles. No Nintendinho, surgiu o jogo que daria origem a uma das franquias mais influentes e bem-sucedidas de todos os tempos, Final Fantasy. Introduzindo diversas classes de personagens para jogar em um mapa gigantesco, o jogo apresentou pela primeira vez nos videogames um sistema de navegação por veículos que permitia ao jogador viajar grandes distâncias de maneira rápida e eficiente. O jogo também inovou ao trazer batalhas em visão lateral, com os membros da equipe do jogador à direita e os inimigos à esquerda.
o que se tornaria norma para muitos outros RPGs lançados depois. Se Dragon Quest apresentou ao público japonês os gêneros dos RPGs, foi Final Fantasy o responsável por torná-lo popular no Oriente. Exatamente 2 dias depois do lançamento de Final Fantasy, Phantasy Star estreava no concorrente de 8 bits da Sega, o Master System. Programado por Yuji Naka, que viria a ser o criador de Sonic, o jogo alternava entre 2 perspectivas, no topo enquanto o jogador explorava o mundo e em primeira pessoa dentro de labirintos. O título combinava elementos de fantasia e ficção científica, com visuais detalhados e jogabilidade complexa, além de trazer diversos personagens com habilidades e características pré-definidas, uma novidade para o seu tempo. Uma curiosidade é que no Brasil, o jogo foi inteiramente traduzido pela Tectoy em 1991, permitindo aos jogadores brasileiros desfrutarem integralmente da aventura, que, segundo a própria Tectoy, poderia render mais de 3 meses de jogatina. Era RPG para ninguém botar defeito. Curiosamente, antes mesmo que o primeiro The Legend of Zelda pudesse chegar à América, sua continuação, Zelda 2, The Adventure of Link, desembarcava no Japão para o Famicom Disk System, um acessório que permitia ao Famicom ler jogos gravados em disquetes. Considerado a ovelha negra da franquia pelas enormes diferenças em relação aos demais jogos, o título entrou para a história como um dos primeiros a combinar elementos dos jogos de plataforma em um RPG tradicional. Mais de 4 milhões de cópias de Zelda 2 foram vendidas ao redor do mundo, ajudando a consolidar a franquia e o gênero nos consoles. No mesmo ano, outro RPG de ação estreava no Nintendinho para quem estava cansado de combate por turnos, Fashanadu. O enfoque no combate e na exploração é tão grande que se pode pensar que Fashanadu é só mais um jogo de plataforma. Mas não se engane, é possível melhorar armas, armadura, escudos e evoluir seu personagem através do acúmulo de experiência. Além disso, as frequentes interações com NPCs e os elementos de fantasia que integram o universo do jogo fazem do título da Hudson Soft um verdadeiro RPG. E dos bons, diga-se de passagem. Em 1988, Dragon Quest III injetou mais fôlego na franquia, apresentando uma série de novidades. Uma delas foi o ciclo de dia e noite. Determinados itens, personagens ou eventos só ficavam disponíveis em determinados horários. Outra inovação foi o sistema de progressão de personagens que permitia mudar de classes no meio do jogo. Assim, um personagem poderia utilizar feitiços de um mago enquanto possuía a defesa de um soldado, por exemplo. Para fechar a década com chave de ouro, Phantasy Star 2 é lançado no Mega Drive com uma campanha de 250 horas de duração. Considerado um jogo marcante em sua época, Phantasy Star 2 foi pioneiro em muitos aspectos, como um roteiro épico, dramático e calcado em personagens que lidam com temas e questões sérias. Seu enredo de ficção científica do jogo também foi único, revertendo o cenário comum de invasão alienígena ao apresentar os terráqueos como os antagonistas invasores, levantando questões éticas e morais incomuns ao universo dos videogames até então. A chegada de uma nova geração de consoles abriu novos horizontes para o desenvolvimento dos RPGs em videogames. Graças ao poder dos 16 bits, os desenvolvedores tiveram à disposição processadores mais poderosos, maior capacidade de armazenamento, mais cores, sprites maiores e mais camadas de cenários graças ao efeito paralaxe. A qualidade do áudio também melhorou consideravelmente, dando espaço a trilhas sonoras mais avançadas que enriqueciam a experiência do jogador. O resultado foi uma avalanche de jogos memoráveis, para o deleite dos fãs do gênero. O mundo pôde testemunhar o poder dos 16 bits em The Legend of Zelda: A Link to the Past.
Lançado para o Super Nintendo em 91, ele não é apenas um dos melhores RPGs da história, mas sim um dos melhores jogos de todos os tempos. Graficamente primoroso e com uma trilha sonora composta pelo mestre Koji Kondo, que também trabalhou em Super Mario Bros., o jogo envelheceu como vinho e permanece como um registro histórico da criatividade e genialidade da Nintendo. O ano de 1991 também viu o lançamento de Final Fantasy IV. O título foi um dos primeiros RPGs a apresentar um enredo complexo e envolvente, colocando uma ênfase muito maior no desenvolvimento dos personagens e sendo pioneiro em todo o conceito de narrativa dramática em um RPG. O ano seguinte anteciparia a próxima revolução que mudaria a história dos RPGs para sempre. Lunar The Silver Star chegava ao Sega CD, trazendo áudio de alta qualidade e vídeos pré-renderizados para contar uma história de fantasia ambientada em um mundo mágico. Livre das limitações de espaço impostas pelos cartuchos, o jogo é um dos primeiros exemplos das possibilidades que o futuro reservava para o gênero. Neste ano, o velho e bom 16 bits da Sega também ganharia o excelente Landstalker: The Treasures of King No, um RPG de ação com visão isométrica tão bem sucedido que no Japão ajudou a impulsionar as vendas do Mega Drive, justamente no país onde o console enfrentava a maior resistência no mercado, mostrando que um bom jogo é sempre o melhor motivo para aderir a uma plataforma. Em 1993, um dos mais icônicos RPGs de todos os tempos era lançado para o Super Nintendo, Secret of Mana. O jogo recebeu inúmeros prêmios por seus gráficos coloridos, enredo expansivo e inovador sistema de batalha em tempo real. E para provar que a geração 16 bits foi mesmo a era de ouro dos videogames, o título é, até hoje, aclamado universalmente como um dos melhores jogos de todos os tempos para qualquer plataforma. O Mega Drive contra-atacava com Shining Force 2, um RPG tático brilhante que continua a ser cultuado e redescoberto em coletâneas de jogos de época, ganhando até mesmo uma versão nativa para o Windows. Muitas revistas especializadas como Electronic Game Monthly e sites renomados como o IGN o incluem na lista dos 10 melhores jogos de Mega Drive e o consagram como um dos 100 melhores jogos de todos os tempos. O ano de 1994 trouxe uma surpresa para o recém-lançado e pouco conhecido 3DO. Advanced Dungeons & Dragons Slayer inovava como um RPG concebido inteiramente em primeira pessoa. Com ação em tempo real, o jogo foi bem recebido pela crítica, que o considerou como um dos melhores jogos do console até então, e permaneceu exclusivo do 3DO até os dias de hoje. 1994 também seria o ano de Earthbound. Ambientado nos Estados Unidos do tempo presente, o roteiro do jogo era o seu maior trunfo. Ele foi classificado pela mídia da época como inteligente e afiado, alternando entre o humorístico e o comovente. O jogo é frequentemente incluído na lista de melhores aventuras para o Super Nintendo, sendo considerado não apenas um dos RPGs mais divertidos que o SNES tem a oferecer, como também, de longe, o mais doido de todos eles, criando uma legião de fãs que perdura até os dias de hoje. E se o Super Nintendo ostentava Earthbound, os donos do Mega Drive eram agraciados com Beyond Oasis, um RPG com mecânicas de ação similares às de Legend of Zelda. Com belíssimos gráficos e jogabilidade acessível, o jogo foi premiado pela revista Game Fan como RPG de ação do ano em 1994. O ano de 1995 ficaria marcado pelo lançamento de Chrono Trigger. Alimentado por um cartucho de 32 megabits, um colosso para os padrões do Super Nintendo, o jogo permitia viajar no tempo para diferentes eras da história, a fim de que os personagens pudessem evitar uma catástrofe planetária. Um dos primeiros jogos a trazerem múltiplos finais,
Chrono Trigger foi um sucesso absoluto de vendas, tornando-se uma unanimidade entre público e crítica especializada como um dos melhores e mais influentes RPGs já produzidos. Em 1996, a geração 16 bits se despedia em grande estilo. Super Mario RPG era aclamado pela crítica e particularmente elogiado por seu humor e gráficos renderizados em pseudo 3D. O carisma do mascote da Nintendo permitiu introduzir o gênero RPG a um público que ainda não estava familiarizado com a categoria. A fórmula deu tão certo que recentemente o jogo ganhou uma versão completamente remasterizada em 3D para o Nintendo Switch. A segunda metade da década de 90 foi marcada pelo lançamento dos consoles de 32 bits. Nessa época, duas mudanças fundamentais afetariam o desenvolvimento dos RPGs, bem como de todos os jogos, para sempre. A chegada do CD, que permitia um espaço de armazenamento até 100 vezes maior que o dos cartuchos, e a tão aguardada transição para o 3D. Talvez o título que melhor simbolize as mudanças trazidas pela nova geração de consoles seja Final Fantasy VII. Considerado um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos, o título contou com um orçamento de produção de 45 milhões de dólares, recorde absoluto para a época. O escopo ambicioso de Final Fantasy VII aumentou as possibilidades para o gênero, trazendo inovações como o uso de personagens 3D em fundos pré-renderizados, batalhas vistas de vários ângulos diferentes e, pela primeira vez, vídeos cinematográficos perfeitamente integrados à jogabilidade e ao enredo do jogo. O título logo foi portado para PC, onde obteve grande sucesso de vendas. Esse sucesso impulsionou outros portes de consoles para PCs, o que efetivamente culminou na eliminação da diferença entre jogos de computadores e consoles, que ao final dos anos 90 já eram tecnologicamente equivalentes. Dois jogos, no entanto, mostrariam uma relevância dos consoles no final da década. O primeiro é considerado uma obra-prima. Zelda: The Ocarina of Time estreou no Nintendo 64 em 1998 e mostrou ao mundo o poder do 3D, transportando a franquia para as 3 dimensões de maneira impecável. O jogo entraria para a história a ser o primeiro condecorado com notas 10 por diversas publicações especializadas, que não ousaram tirar sequer 1/10 de um título tão revolucionário. O segundo jogo demonstra como as características e limitações da mídia são capazes de moldar e até mesmo catapultar uma fórmula de sucesso. No final do ciclo de vida do Game Boy original, um jogo traria um conceito até então pouco explorado: capturar e colecionar monstrinhos, e quando possível, trocá-los com seus amigos através de um cabo desenvolvido especificamente para conectar 2 Game Boys. Nascia uma das franquias mais bem-sucedidas de todos os tempos: Pokémon. Lançado inicialmente no Japão em 96, não demorou muito para que a Pokémania tomasse conta do mundo, com milhões de jogadores espalhados pelo globo repetindo o mantra universal: temos que pegar. O formato portátil se provou perfeito para o jogo, já que antes da internet se tornar o principal meio de comunicação do mundo, bastava encontrar outro jogador com um Game Boy para obter aquele monstrinho difícil que ainda faltava na coleção. Essa característica transformava o jogo em uma experiência social que guardava certa semelhança com a dos primeiros RPGs de mesa, onde jogadores se reuniam para compartilhar o tabuleiro e dividir a mesma aventura. Os RPGs de videogame certamente trilharam um longo caminho em 2 décadas. Se hoje as diferenças entre jogos de videogame e computador são quase imperceptíveis, no início o formato da tecnologia foi determinante para esculpir o tipo de experiência que seria oferecida em cada plataforma. No próximo vídeo, iremos analisar a evolução dos jogos nos computadores, onde era o teclado, e não o controle,
que direcionava as ações dos personagens. Por isso, se você é um fã saudoso de RPGs de computador, não perca o próximo episódio da série que conta a origem deste gênero que faz a gente embarcar em uma realidade paralela e viver uma vida completamente nova e desafiadora. A gente se vê lá!